Olá, o que é teologia? O que significa fazer uma ciência da fé? É possível uma abordagem ecumênica da teologia? Dois teólogos católicos, uma teóloga evangélica, resolveram apresentar este assunto para os que se interessam pela compreensão da sua fé através dos estudos teológicos. Para alcançar o objetivo de apresentar uma introdução ecumênica à ciência da fé, eles escolheram apresentar a teologia como uma casa, onde o convívio e o diálogo estimulam a intimidade com o tema. Nós vamos conversar com um dos autores da obra, A Casa da Teologia. Estou aqui com Afonso Murad, religioso marista, teólogo católico e professor universitário. Como vai, Murad? Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse livro. Que bom. Falar da casa, mais alegria para a gente. Sim. Participe do Religare, envie sugestão de temas e concorra ao livro A Casa da Teologia, que é o tema do programa de hoje. Ligue 31 3209 0122. Uma outra forma de participar é acessando o site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br/religare, ou acompanhar o programa pelo blog pucminas.br/ppgcr, é o site onde você encontra o blog. Lá você acompanha também as notícias do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Bem, como a casa tem muitos cômodos, nós vamos conversar com Afonso Murad em duas partes. Não é? Hoje nós vamos iniciar o passeio dessa conversa, não é, que vai durar então 2 semanas aí com os nossos telespectadores, não é? Porque esse tema, né, A Casa da Teologia. Olha, quando nós começamos a elaborar esse livro, e foi uma experiência bonita, ele demorou 2 anos, e nós quisemos primeiro fazer uma apresentação à teologia que fosse estimulante para quem se interessa para estudar sobre a sua fé no horizonte cristão, independente da igreja que faça parte. E a gente falou, que imagem nós vamos utilizar para que pudesse conduzir os capítulos? Aí, de repente, Paulo Roberto falou assim, vamos usar a imagem da casa? Vamos transformar cada capítulo numa parte da casa. E foi com essa intuição que nós fomos organizando o livro. Sim. Vocês são 3 autores, né? Você, o Paulo Roberto Gomes e a Suzy Ribeiro, que é batista. Então, para nós também foi uma experiência muito importante, que nós aprendemos reciprocamente uns dos outros. Então, a gente discutiu o capítulo 2. Então, eu trazia o capítulo que eu tinha escrito. Aí Suzy dizia, olha, isso aqui está legal, o evangélico não vai entender isso aqui. Nós compreendemos dessa forma. Então, foi muito legal, porque foi uma elaboração conjunta. Foi uma experiência também da gente se sentir cristão de diferentes igrejas com o mesmo olhar. Sim. Agora, vocês pensavam em quem quando escreveram o livro? Nós pensamos, em primeiro lugar, nesse grupo cada vez maior de pessoas que estudam teologia e que não são clérigos nem vão ser pastores. O que na Igreja Católica se chama os leigos e as leigas, e nas igrejas evangélicas tem diferentes nomes. Então nós pensamos primeiro nesse público. Depois nós pensamos no público que estuda teologia, seja nas faculdades de teologia, nos institutos teológicos, nos centros de formação para seminaristas. Então, nós procuramos abordar esse tema de uma maneira que fosse estimulante, que suscitasse a imaginação e a criatividade em quem lesse também. Sim. No caso, o que é a compreensão de teologia que atravessa a obra, né? Ao final da leitura, o que eu vou entender sobre o que é teologia? Bom, nós partimos do seguinte. Todo cristão ou cristã, e também uma pessoa de outro credo religioso, a sua fé exige compreensão, exige pensar, exige uma forma que não seja simplesmente abrir a boca e receber a doutrina de uma maneira ingênua. Então, nós fomos introduzindo o leitor para compreender, a partir da ótica cristã, como é que se pensou sobre a fé e a partir da fé, e como hoje a gente pode pensar a fé e a partir da fé. Então, um livro de introdução mesmo, recomendado nas faculdades de teologia no primeiro ano e recomendado para um cristão, uma cristã que quer compreender, afinal de contas, a fé cristã tem uma dimensão de racionalidade, tem uma dimensão de compreensão crítica. Essa é a questão que a gente quer abordar. Você falou que o livro ele foi pensado para pessoas que se interessam pela teologia, mas não querem
a vida como pastor ou clérigo católico, mas também para estudantes, né? Quem é que se interessa pela teologia? Não é esse que não quer ser pastor, esse que não quer ser sacerdote ou que não está na vida religiosa, mas se interessa pela teologia. Quem que é essa pessoa? Nós temos hoje praticamente dois perfis, né? O perfil do estudante, da estudante de teologia. No Brasil, nossos institutos têm aumentado muito em número. Em Belo Horizonte, nós temos 3 institutos de teologia católico, ao menos 3 de teologia evangélica. Então, esse público, é fundamental que esse público tenha um bom livro de introdução à teologia. Agora, tem pessoas também que têm perguntas sobre a sua fé, querem saber como é que foi que se formulou essas perguntas sobre Deus, sobre o mundo, sobre a realidade. Então, para essas pessoas, eu acho que esse livro também dá uma chave de compreensão muito interessante. Sim, e essas pessoas, elas não se interessam especificamente sobre aquele discurso da igreja, aquela pregação geral, ou a informação da escola dominical, ou a catequese, querem aprofundamento. E nós temos também um outro perfil, você lembrou bem, são pessoas que são engajadas na sua igreja. Como catequistas, como evangelizadores, essas pessoas precisam conhecer melhor, precisam lidar melhor com esse elemento. Eu sou fascinado pela teologia, há anos que eu sou teólogo, porque eu acho que a teologia nos abre uma porta muito interessante, que é pensar sobre a nossa fé de uma maneira crítica e ao mesmo tempo respeitosa. Isso a gente procurou também respeitar no livro, colocar no livro. Ou seja, tem gente que diz assim, eu não vou ler teologia porque eu vou perder a fé. Não, você poderá perder algumas coisas ingênuas da sua fé, mas sua fé você não vai perder, ao contrário, você vai avançar na sua fé, vai possibilitar um diálogo com outras pessoas, com outros horizontes culturais. É nessa perspectiva de uma teologia em diálogo que nós escrevemos esse livro. Sim. A produção está pedindo aqui para mostrar sempre o livro, então enquanto mostro o livro eu vou avançando aqui numa outra questão que me chamou atenção, que é uma perspectiva ecumênica. Quando eu vejo os teólogos discutindo, né, você sabe que eu não tenho formação nessa área de teologia, mas quando eu vejo os teólogos discutindo, sempre escuto, bom, a teologia ela é uma discussão confessional e tal. O que significa uma abordagem ecumênica da teologia? Bom, nós tivemos que fazer um corte que foi o horizonte da teologia cristã. Nós poderíamos também fazer uma teologia macroecumênica, que dialogasse com outras religiões. A confessionalidade é a cristã. Então isso nós fizemos um enfoque, nós vamos fazer um livro de teologia cristã. Ora, o que acontece? É comum que nós cristãos não conhecemos as outras igrejas. Então, um católico conhece muito pouco do mundo evangélico, conhece que é uma caricatura do mundo evangélico, e o outro lado também é verdadeiro. Então, por exemplo, para nós foi tão interessante estudar a teologia evangélica. Há um capítulo que chama Os Corredores da Teologia Evangélica. Para nós, católicos, foi ótimo, nós aprendemos um monte de coisas. Chamou muita atenção ter sido Paulo Roberto. Mas interessante. O diálogo com o pastor, parece. Isso, e Paulo escreveu a partir de um capítulo que Geraldo, que é um teólogo batista que inclusive já esteve à frente de outras igrejas, que nos forneceu esse material. Então, nossa, foi muito legal isso, entende? Na hora que a gente fala assim, qual é o lugar da Bíblia e da chamada tradição na teologia? Então a gente tem que olhar, bom, o olhar comum dos cristãos é esse. O olhar católico dá mais ênfase àquilo que a comunidade foi formulando no correr do tempo, que a gente chama de tradição viva. O olhar protestante centra-se mais na escritura. Então, a gente tem um olhar respeitoso, sabe? Eu acho que uma das coisas mais sérias para nós cristãos hoje é a gente aprender a conviver com o diferente. Sim. Aprender a ver o que o outro pode me ensinar. E, de outro lado, um dos grandes riscos do mundo contemporâneo chama intolerância. A intolerância é uma questão gravíssima hoje, é um atentado à paz no mundo. E a indiferença de outro lado. Né? A indiferença de outro lado, sabe? Então, nós esperamos que esse livro possa ajudar os cristãos de diferentes igrejas também a se perceber membro de uma mesma comunidade, membro de um mesmo grupo dos seguidores de Jesus. E também para quem não é cristão, poder compreender essa formulação, esse jeito de ser cristão para além de uma igreja. Compreendo. Eu vou chamar o intervalo e vamos continuar a conversa no segundo bloco. Teologia é o tema do Religare
de hoje, também da semana que vem. Eu converso com Afonso Murad, autor do livro A Casa da Teologia, um dos autores do livro. Nós vamos para um breve intervalo. Até já.